Pessoal, boa noite, tudo bem? Mil desculpas aí pelo atraso, a gente teve alguns problemas técnicos. Deixa eu aumentar aqui a tecnologia, né, gente? Boa noite, Luiz Fernando, Marco, boa noite. Vocês vão ver que eu vou ficar olhando assim, é porque a gente tá com duas telas aqui para conseguir também acompanhar vocês, os chats, tá bom? Então, boa noite para todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá frio, né, galera? Pessoal, tem o chat também, tá bom? Para que vocês façam algumas perguntas e o nosso bate-papo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Leonardo, boa noite. O Éder, Anelite, Hélio, boa noite, galera. Vamos lá, então? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Responde para mim aqui no chat, quem de vocês conhece o Management 3.0 ou já ouviu falar do Management, mesmo que não seja no âmbito tão profundo? Levanta a mãozinha assim, coloca um bonequinho assim, ou coloca assim, eu. Beleza, bacana. Fábio, já ouviu falar? O Antônio falou que ele não, então, Antônio, hoje a gente vai explorar um pouquinho mais aí esse tema que é tão querido, tá? Vocês vão perceber que é um tema que eu gosto bastante. Eu sou um pouco suspeita, tá, galera? Eu gosto bastante desse tema. Eu espero que vocês também comecem a ter esse amor que eu tenho pelo tema. É um tema muito agradável, é um tema que fala muito de pessoas, né? Então vamos lá. Afinal, o que é o Management 3.0, né? Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar para vocês. Alguns já me conhecem, né? Outros não. Coloca aqui no chat também se alguém me conhece, só para eu saber, tá bom? Então, quem não me conhece vai conhecer um pouquinho de mim hoje. Eu sou Rafaela Girotti Sampaio. As pessoas me chamam de Rafa e podem ficar muito à vontade de me chamar de Rafa. Rafaela, parece que é minha mãe falando comigo bravo, né? Rafaela. E por que eu gosto bastante desse slide, gente? Porque esse slide fala de mim como pessoa e como profissional. Quem me conhece, inclusive, já viu esse slide em alguma das minhas apresentações, né? Eu gosto de colocar ele, eu gosto de aprimorar esse slide porque fala um pouco de mim e eu gostaria que vocês me conhecessem um pouquinho, tá bom? Então, eu sou filha única, eu sou natural de Jundiaí. Atualmente, eu tô como agilista na Matera. A Matera é aqui em Campinas, né? Também fica no interior de São Paulo. Eu gosto bastante dessa frase, que eu sou apaixonada por agilidade e compartilhar conhecimento. Quando eu falo de agilidade, não é framework só, né? Não apenas framework, mas tudo que a agilidade traz de gostoso e bom pra gente, né? Pessoas, todo esse desafio gostoso, toda todos os frameworks que tem, Kanban, Scrum, o próprio Kinefin que está vindo aí. Então, eu gosto bastante desse assunto porque eu acho ele muito amplo, né? E quando a gente fala de agilidade, a gente não pode deixar e nem esquecer de pessoas, né? Que é a parte realmente mais importante. E, gente, adoro compartilhar conhecimento. Adoro fazer webinar, adoro estar com pessoas, adoro dar treinamento, adoro que me traga conhecimento. Então, depois eu vou deixar as minhas redes sociais, né, meu LinkedIn. Se vocês quiserem bater um papo, a gente pode tomar um café virtual por enquanto, tá bom? Aqui algumas das minhas formações e das minhas certificações são conquistas que eu
tive ao longo da vida, tive algumas oportunidades até de estudar fora, mas elas por si só não diz nada da Rafa, né? É assim, é todo um conjunto, mas eu gosto também de trazer. Então, aqui do lado esquerdo tem, então, que eu já falei que eu tô como agilista da matéria, sou facilitadora de management da Máximos e muito obrigada por ter me feito esse convite para falar um pouco de management hoje aqui com vocês. Aqui do lado tem esse bonequinho que tem várias mãos, né? É um pouco do agilista, acho que é um pouco de todo cargo que trabalha numa organização hoje, né? A gente faz um pouquinho de tudo. Eu gosto bastante de Kanban, né? Sou uma entusiasta aí, trabalho com Kanban. Para quem não conhece, né, aqui no interior a gente tem uma comunidade chamada Jaio Campinas, então a gente faz encontros presenciais, que é o Link Off, não nesse momento que a gente está passando, mas a gente tem os encontros presenciais, a gente tem encontro remoto, é uma comunidade para troca realmente, a gente fala muito de agilidade, agora a gente está tendo alguns encontros aí quinzenalmente. Quem não conhece, fique à vontade para conhecer um pouquinho da gente nas redes sociais. Eu gosto bastante de viajar, nossa, faz falta, né? Nem que se for numa cidadezinha aqui do lado, toda essa pandemia, esse isolamento, a gente sente falta. Gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar sobre tudo, não só coisas também de tecnologia, de agilidade. Estou aprimorando agora os conhecimentos de comunicação não violenta, mas eu leio livros também fora desse âmbito de tecnologia. Gosto de pipoca, gosto de vinho, sou apaixonada por café. Esse gatinho aqui no canto é o Yakut, é nosso filhote de 4 patas. Eu casei recentemente, em outubro, né? Mas a gente já morava junto há algum tempo. E eu sou apaixonada por Netflix. Antes da pandemia, minha vida social já tinha acabado no momento que eu instalei o Netflix no meu celular, gente. A Lili falou que não me conhece, nem conhece o management. Bacana, a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Gente, prazer para quem entrou agora. Galera, antes da gente começar, vamos entrar lá no mente.com, vocês aí do computador, do celular. Usem o código 884625 e vai aparecer uma telinha para vocês e vai aparecer um campinho para vocês digitarem 3 palavras. O que eu gostaria? A gente vai montar aquela nuvem de palavras no nosso final do webinar. Então, eu gostaria que vocês me falassem o seguinte, qual palavra resume o Management 3.0 para você? Mas, Rafa, eu não conheço. Tudo bem. Tipo, o que então você imagina que seja todo esse mistério do Management 3.0? Coloquem lá para mim e ao final a gente gera a nuvem. Galera, se eu esquecer da nuvem, vocês me falam, porque às vezes eu tenho uma cabeça oca, tá bom? Beleza? Ó, vou deixar aqui um pouquinho. Coloquem lá então mente.com. Deixa eu colocar aqui também no chat, galerinha. O código, beleza? Tá no chat. São 3 palavrinhas para cada acesso, tá bom? Coloquem lá o que mais resume o management para vocês. Então, o que é esse tal do Management 3.0, galera? Antes de começar a falar do Management 3.0, quero falar sobre um assunto que eu acho que bastante gente já deve ter ouvido, né? Se não ouviu, eu vou tentar aqui também resumir, tá? Então, o que é esse tal do VUCA, né? A gente está vivendo num mundo que está mudando a todo momento, né? E o mundo como um todo, a forma com que a gente vive, a forma com que a gente socializa, a forma com que as mudanças vêm no nosso dia a dia é muito rápida, né? Hoje a gente tem uma informação, amanhã a gente tem outra, hoje a gente tem uma tecnologia, amanhã a gente tem outra. Então, o mundo VUCA vem, né, para falar um pouco dessa loucura que a gente anda vivendo.
Na verdade, o VUCA é um acrônimo criado pelo exército americano pós-Guerra Fria. O que aconteceu, né? Eles perceberam que mais que eles treinassem, simulassem, no dia a dia, lá na batalha, as coisas eram totalmente diferentes, né, do que eles haviam treinado. Será que tem alguma coisa muito parecida com o nosso dia a dia, né? Então, em português, né, esse U é de incerto, né? Então, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Em outras palavras, é o quê? Hoje é muito difícil a gente prever, né, todos os cenários como a gente fazia anteriormente. Né? Hoje a gente tem uma grande quantidade de variável para a gente analisar um cenário. As soluções de hoje não necessariamente a gente consegue usar para o mesmo problema no futuro, né? Então, antigamente a gente tinha algo muito certinho, as boas práticas que funcionavam, né? Se a gente aplicasse num time ou aplicasse em outra situação, era mais certo o sucesso. Hoje nem tanto, né? E aí também existem várias formas da gente interpretar uma única informação. Então, resumindo, o mundo VUCA é isso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aquele fato muito desagradável que aconteceu com o cachorro do Carrefour, né? O quão rápido as informações se espalharam, né? E o quanto a própria marca, né, foi prejudicado de certa forma porque as pessoas acabaram cobrando o Carrefour de alguma reação pelo que tinha acontecido, né? Então assim, olha como um vídeo na internet foi publicado e olha a dimensão que ele teve. Hoje a gente publica alguma coisa e a gente não tem a noção de quanto isso vai afetar a vida das pessoas e quantas pessoas vão ser afetadas. Né? Então a gente não consegue mais medir essa dimensão. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Essa é uma das fontes que eu peguei na internet. Talvez alguma outra fonte pode ter algum ano de diferença, tá, gente? Mas assim, é em torno de. Então, para vocês terem uma ideia, o número de anos que levou para cada produtinho desse conquistar 50 milhões de usuários. Eu vou dar um exemplo. O automóvel, ele está me dizendo que para ele conseguir 50 milhões de usuários, ele levou 62 anos. A televisão, 22. Agora percebam que depois que teve o surgimento dos smartphones e essa evolução tecnológica também nos ajuda para que essas informações tenham um maior número realmente de usuários. Mas percebam que o celular levou 12 anos. Aí a gente olha o YouTube, galera, 4 anos. O Facebook, 3 anos para conquistar 50 milhões de usuários. E o Pokémon GO, alguém sabe o que é? Aquele joguinho? 19 dias. Então, galera, vejam como as coisas mudaram, como as coisas estão vindo numa velocidade. E aí, você pode me perguntar, tá, mas o que tudo isso tem a ver com o Management 3.0? Tudo, né? Na verdade, na forma de liderar, na forma com que as empresas precisam se reinventar. Como as empresas precisam ter um olhar um pouco... as empresas precisam olhar com muito mais carinho para os seus colaboradores, né? Porque as coisas estão aí, as pessoas querem essa mudança, né? Querem essa evolução. Vamos lá. Qual o código do Mente? Galera, vou colocar aqui. 884625, tá bom? Conseguiram? Conseguiram acessar? Coloca lá, mente.com, vai aparecer um campinho, vocês colocam um código, beleza? Aí já vai entrar na minha telinha, tá bom? Galera, eu gosto muito dessa imagem, né? O que eu resumo essa imagem? Galera, hoje a gente quer autonomia,
a gente quer fazer parte, somos colaboradores, né? Somos profissionais da inovação. Hoje a gente não quer participar de um projeto igual todas as vezes, a gente quer algo diferente, a gente quer algo que nos estimule, que estimule a nossa inovação, né? A nossa cabeça, a gente quer ser criativo. Então eu gosto bastante dessa imagem, porque ela faz muito sentido no nosso dia atual, né? Hoje a gente percebe que os trabalhos que são muito mais manuais e repetitivos estão sendo trocados por máquinas. Né? E que os trabalhadores, mesmo que seja de uma fábrica, de uma fábrica de automóvel, eles estão muito mais participativos, né? E a gente sabe que a gente quer isso, a gente quer fazer parte, a gente não quer entrar e ir embora da empresa e ver que a empresa não está cuidando da gente, né? Então, como eu falei, a forma com que a gente vive mudou, né? Então, beleza. De onde surgiu o Management 3.0? É água, tá, galera? Em 2010, o holandês Jurgen Apelo, ele escreveu um livro, né, o Management 3.0. Esse livro é muito focado em desenvolvimento, tanto que aqui na capa ele fala, né? Porque ele era, né, de desenvolvimento. E o que tem nesse livro? Ele pegou algumas frustrações, alguns sucessos de pessoas que ele conhecia, sintetizou. Ele foi atrás de vários conceitos, de várias teorias muito complexas, e ele, na verdade, olhou para isso e montou algo de uma forma que a gente conseguisse de uma forma mais simples e que as organizações também olhassem e isso fosse difundido dentro das organizações, né? Porque se a gente vem com teorias muito complexas de 2 fatores, teoria, enfim, né? As pessoas às vezes têm uma certa resistência. Então, ele olhou e falou: opa, como que eu posso trazer de uma forma um pouco mais leve esse assunto para as organizações, né? E é muito legal que o management ele fala muito em felicidade, gente, e é isso que o Jürgen queria quando ele escreveu esse livro, e depois a gente vai ver que existem outros livros, né? E falar de felicidade de funcionário, dos colaboradores, é uma coisa muito séria, né? Então é isso que a gente vai falar. Não se assustem, porque essa palavra talvez venha em muitos casos aí do nosso webinar. Galera, vamos falar então de como nós chegamos no 3.0, né? Qual foi a análise então, né? O 1.0 é uma gestão muito focada em hierarquia, comando e controle. E quando eu falo comando e controle, é no sentido de faça o que eu estou te mandando, né? Faça isso, e o colaborador não tinha espaço para quê? Para expor suas ideias, para pensar, tudo bem? Os trabalhadores eram muito mais executores, né? Então tinha alta gestão, tinha os cargos de chefia, né? E as pessoas eram executores, elas não tinham espaço para a questão da inovação. E quando tinha, era muito raro quem tinha essa oportunidade, tá? E aí, os recursos, né? A gente usa muito isso até hoje. E eu acho que um parênteses que eu faço também, que eu gosto de fazer, que assim, galera, não existe certo ou errado aqui, tá? Existe uma evolução, existe todo esse mundo mudando. Então, por que eu falo que a gente traz muito para os dias atuais? Porque até hoje a gente chama as pessoas de recurso. Tanto que vem de recursos humanos, né? Então, quando a gente fala recursos, opa, mentalmente a gente fala, não, são pessoas. Uma vez eu fui num treinamento e alguém falou, galera, é assim, ó, para você identificar um recurso de pessoas, taca na parede. Se gritar, não é recurso, é pessoas. Então, fica isso daí. Cara, jogou na parede, não gritou, é uma cadeira, um micro, beleza? E aí, a gente tinha então o pensamento que, cara, você não é pago para pensar, você é pago para executar, deixa que alguém pensa, né, e você executa.
E uma coisa que a gente traz muito ainda para o nosso dia a dia, né? E aí eu vou explicar por que eu tô falando isso, é tratar pessoas como peças que podem ser substituídas. Lógico, a gente não faz isso desta forma, mas a gente faz de uma forma um pouco mais sutil, mas que vem muito desse pensamento. Quando a gente troca uma pessoa de setor, por exemplo, o que acontece? A pessoa está aqui nesse time, né? Ela trabalha bem, ela desempenha bem, ela é um cara que ela é uma pessoa que puxa o time. Aí alguém fala, poxa, essa pessoa está desempenhando tão bem aqui, eu vou trocar ela de time. Alguém já passou por isso? E quando vai para esse time, a pessoa não tem a mesma performance. E aí as pessoas perguntam, gente, mas por quê? Né? Essa troca muitas vezes não é saudável, depende da forma com que a gente faz, claro. Mas a gente precisa entender uma série de coisas, a gente precisa entender o cenário, a gente precisa entender se essa pessoa quer esse novo desafio ou como foi passado para ela esse desafio. Então, aí a gente pode ter uma reflexão sobre essa frase. Pensando no Management 2.0, essa versão tenta corrigir alguns desses problemas, né, de hierarquia, comando e controle, mas ainda ela se mantém com uma estrutura muito hierarquizada e o grande foco dessa versão são os gestores. Então, o que acontece? Os gestores viram o foco. É aquela coisa de o gestor sabe tudo, o gestor tem todas as respostas. É quando se cria desenvolvimento apenas para os gestores e o time. Né? Então a gente chama que nessa versão a gente fala que o gestor é um pouco popstar, né? Você vê que ele está aí sendo carregado pelas outras pessoas. Nessa versão, gente, é quando você vê gestor que tem vagas diferenciadas na garagem, né? Parece bobo isso, mas são coisas que o gestor ele tem um patamar totalmente diferente das outras pessoas da empresa. E a nossa última, né, versão, que é a 3.0, que busca o quê? Valorizar as pessoas e os times. Então a gente vai falar muito em times, muito sobre a gestão não ficar na mão de uma pessoa só, criar um ambiente onde todo mundo é responsável pelo sucesso do negócio e não aquela coisa, né? Se der certo, o sucesso é meu, se der errado, eu avisei, né? Não é isso. Empoderar times. E aqui, galera, o gestor é um facilitador, né? É uma pessoa que faz parte do time. Beleza. E aí, é bacana falar que o management não é um framework, tá, galera? E por que ele não é um framework? Se ele fosse um framework, a gente teria que seguir todos os passos do Management 3.0 para falar que a gente usa o Management 3.0. E aqui não é essa a intenção. A intenção é trazer o mindset, né? E aí ele fala que combinado com jogos, ferramentas e práticas para ajudar os profissionais e os gestores e na organização, tudo bem? E é muito bacana o management, porque a gente vê que existem várias ferramentas e várias práticas que você tem que olhar o cenário que você está inserido, entender o que é bom e o que não é naquele momento, e você pode até fazer alguns ajustes. Por isso que é o mindset. A gente quer trazer, na verdade, alguns pontos de melhoria para o sistema. Né? A gente vai falar disso também. Gosto bastante dessa frase, que a gestão é importante demais para deixar apenas na mão dos gerentes. Por quê, galera? Porque, assim, às vezes o profissional também não sabe o quão importante é essa questão da gestão, né? E que todo mundo faz parte desse sistema, faz parte desse ambiente que precisa ser nutrido. E muitas vezes não está claro, né? A gente não sabe disso. Então, por isso que eu gosto dessa frase.
Então, qual que é o papel do líder, do gestor? A gente vai trabalhar sem gestor? Não. Né? O gestor é muito importante para tudo isso que a gente está falando, mas o gestor ele tem o foco mais de deixa, né, de controlar a equipe, aquela questão de saber o que cada um está fazendo, mas ele passa a apoiar, ele caminha junto com o time. Né? Então, o papel do gestor é muito importante para fazer as coisas fluírem. Por que eu falo que é muito importante para as coisas fluírem? Sabe quando a gente contrata um profissional e ele é muito auto-organizável, ele consegue trabalhar muito bem com o time, com a equipe, só que o sistema não funciona, não colabora para que esse profissional desempenhe seu trabalho da melhor forma? Então, por isso que é importante o gestor também tirar esses bloqueios e garantir um ambiente do quê? De confiança, né? Para quê, gente? Para que a gente possa experimentar, para que a gente possa realmente, quando a gente fala em confiança, falar de assuntos como motivação, criar um elo entre o time e o gestor, né, para que todos possam trabalhar juntos em harmonia. Mas antes precisa ser criado esse ambiente de confiança também. E aí uma frase que a gente fala muito é gerencie o sistema, não as pessoas. As pessoas a gente cuida, as pessoas a gente nutre. Gerencie o sistema para que essas pessoas consigam trabalhar da melhor forma, né? Tem um sistema que funcione. É isso que a gente preza muito nessa frase. Quando eu li pela primeira vez, né, essa frase, eu fiquei pensando e tentando entender, né, o porquê gerencia o sistema. É disso, tá? É a questão do cuidar, né? Deixa que a gente tem que gerenciar processo, sistema, beleza? Beleza, gente, eu falei bastante, né, sobre gestores, sobre que as outras pessoas também podem fazer parte do sucesso e do trabalho. Mas eu gosto de fazer essa reflexão também, né? Tem essa frase no management que fala que tornamos organizações melhores e mais felizes mudando a nós mesmos ao invés dos outros. E aí tem uma frase de Gandhi que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Por que eu coloco isso, né? Porque antes de mais nada, antes da gente avaliar qualquer coisa, a gente precisa fazer uma reflexão de nós mesmos. O que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, no dia das pessoas que estão com a gente. Sem essa reflexão é muito difícil a gente pedir ao outro, né? Convencer ao outro, ser espelho de alguma coisa, né? Se a gente mesmo não está fazendo parte dessa mudança. É uma reflexão. E aí, pessoal, o modelo do Management 3.0, ele tem 6 visões, né? Por que foi separada essas 6 visões? Cada visão, a gente trabalha um ponto e a gente tem algumas técnicas e ferramentas. Pessoal, aqui eu vou dar só um cheirinho do que é o management para vocês, né? Tem muita ferramenta. Se vocês entrarem lá em www.management30, né, tudo junto.com, tem várias coisas, várias ferramentas, né? Tá sempre trazendo coisas novas. Então aqui eu fiz um apanhado de algumas ferramentas que eu uso também no dia a dia e que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Ah, bacana, Antônio colocou 1.0, Fordismo, 2.0, gestor tem poder, o gestor que é o cara, e o 3.0 é o poder em todos. Bacana, é isso. A Tati estava falando que eu estava olhando o curso no site, beleza? Depois a gente fala, então, no final. Beleza, Tati? Eu falo também do treinamento, do Fundamentos, beleza? Vamos lá, galera. Energizar pessoas. Eu acho que é um dos pontos mais legais, né,
a gente vai perceber que esse é o gatilho para todas as visões. Isso é um pouco particular meu, essa visão, tá, galera? Eu gosto bastante dessa visão, tem coisas muito legais. E quando você fala energizar pessoas, é todo aquele alicerce que eu falo para vocês, né? É toda a construção de um ambiente de segurança, de confiança. Então ele fala que as pessoas são a parte mais importante de uma organização e os gerentes devem fazer de tudo para manter as pessoas ativas, criativas e motivadas. Então vamos lá. Quando a gente fala energizar pessoas, não tem como não trazer nesse primeiro slide uma coisa muito importante, que é a questão da motivação. A gente tem dois tipos de motivação, que é a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca, gente, é o comportamento que é desencadeado de dentro de uma pessoa, né? Em outras palavras, a pessoa é recompensada por si só. Então, um exemplo, autonomia, maestria, curiosidade. Vou dar um exemplo. Sou uma pessoa muito curiosa, que eu gosto de estudar, eu gosto de desses estudos levar para o meu dia a dia de trabalho coisas novas que eu possa compartilhar, que eu possa, beleza? E aí eu sou uma pessoa que eu trabalho muito sozinha. Eu não tenho um time, meu trabalho é um pouco mais só eu, sozinho. O que vai acontecer? Olha a minha motivação intrínseca. Quando você fala em engajar as pessoas, você precisa entender essas motivações para que você entenda também alguns comportamentos e consiga trabalhar individualmente, porque aquilo que me motiva não é aquilo que motiva a Tati, né? Não é aquilo que motiva o Alessandro. Então, eu preciso entender cada motivação. E assim, a motivação é sua, é de cada pessoa. E é muito também equivalente ao momento que essa pessoa está vivendo. Né? Então, eu preciso estar próximo, preciso entender para isso. Tá bom? E aí a motivação extrínseca é aquela motivada por recompensas externas mesmo. É um bônus, é um PLR no final do ano, é férias, é coisas que podem ser motivadas por dinheiro ou até um elogio. Então, esse equilíbrio das motivações é muito importante. Né? Eu preciso entender o que motiva as pessoas e aí sim, algumas motivações extrínsecas vão ficar também um pouco mais claras, tá bom? Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre Kudokards. Quando a gente chegar lá, eu vou voltar nessa questão da motivação extrínseca para vocês. Gente, Personal Maps é uma ferramenta muito bacana para você conhecer o seu time. Parece uma ferramenta simples, né? Você fala, poxa, é um mapa mental, né? Mas fala muito sobre a pessoa. Qual que é o intuito aqui? É realmente conhecer as pessoas do seu time, você está montando um time, ou você está entrando no time, enfim, né? No momento que você precisa conhecer as pessoas, você coloca no centro o seu nome, e aí você fala de você em várias esferas. O management dá algumas sugestões de educação, trabalho, hobbies, família. Ah, mas eu não quero falar de alguma coisa. Tudo bem. Você coloca aqui exatamente o que você se sente à vontade para falar. Sabe, alguém já passou aquela situação assim? Alguém fala um pouquinho de você. Aí você fala, de mim? Né? Você trava. Né? E isso também, gente, está sendo usado em processos seletivos. Tá? Eu já vi empresas usando essa ferramenta para saber um pouco mais sobre o candidato sem precisar ficar questionando. Então, depois você pega o Personal Maps na mão e fala, bacana, seus objetivos é estudar fora, por exemplo, daqui um ano, né? E, por exemplo, você contrata a pessoa e não sabia disso, um exemplo, tá? Então, você conhece alguns pontos da pessoa que ela pode se sentir à vontade para falar ou não. Aqui, gente, que eu comentei,
que tem o Kudo Cards e o Movie Motivators. Tudo isso é para engajar pessoas. Por quê? O Kudo Cards é para reconhecer comportamentos. Então, assim, principalmente se a pessoa tiver uma motivação extrínseca muito forte dessa questão de elogios, um Kudo Cards vai fazer da vida da pessoa daquele dia muito especial, né? Por que reconhecer comportamentos? Porque nós, seres humanos, temos muita. A gente tende a reconhecer entregas. Ah, porque um projeto foi um sucesso, porque o sprint foi um sucesso, porque aquele produto foi um sucesso, mas quais comportamentos, né, as pessoas ao redor disso tiveram para aquilo ser um sucesso? Ou é simplesmente o dia que você não chega bem no escritório, alguém te chama para tomar um café só para você ficar um pouco melhor. Então escreve um kudo, né? Lá no site do management também tem para baixar. E assim, mas o meu time não quer esses escudos coloridos. Gente, não tem problema. Pega um post-it. O importante, lembra, é o nosso mindset. O que eu quero trazer aqui é reconheça comportamentos, independentemente da ferramenta. Entenda os motivadores do seu time. Aqui, gente, é uma das ferramentas que a gente tem, né? O management traz o Movie Motivators. É o quê? São cartinhas que a pessoa vai colocar do que mais motiva ela, do que menos motiva. Então, a gente tem relacionamento, status, curiosidade, aceitação, objetivo, poder, se tem liberdade, honra, maestria, ordem. Então, quando eu apresentei o management para vocês, lembra que eu falei que ele foi atrás de vários conceitos? Então, ele pegou várias teorias, né, e montou essas 10 cartinhas em cima dessas teorias que melhor se encaixava para o Management 3.0. Então, aqui, gente, também está sendo muito utilizado em recrutamento e seleção para saber quais são os motivadores daquele candidato. No dia a dia, você pode usar com o seu time no one-on-one. Então, pensa, você precisa ter o seu ambiente, né, muito de segurança, confiança, as pessoas, né, vão falar com mais abertura para você sobre a motivação delas, né, para você entender também muitas das coisas. É importante você estar próximo, conhecer o seu time. E aí eu coloquei aqui, esteja próximo. Aqui, gente, é muito mais o dia a dia, algumas ações que a gente faz, né? É um papo de bebedouro, é uma reunião one-on-one. Quando a gente faz reunião one-on-one, eu sempre pego meu celular e coloco ele virado para baixo. Para quê? Para não ser interrompida, para que as pessoas percebam que eu estou lá para elas. É um momento de vocês, né? Trabalho em par, e um evento junto, teste de avaliação em pares, galera, porque a gente sempre pensa muito em líder liderado. E o cara que está do meu lado todo dia, né? Happy hours, reuniões fora do escritório e resolvam um problema junto. Então, tudo isso, gente, é para engajar pessoas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando aí o nosso alicerce, a gente está criando um ambiente de segurança e confiança, né? Para depois a gente vir trabalhar em outros aspectos que a gente vai ver. E aí uma reflexão, não precisa responder, tá, no chat. Responda para você mesmo. Quando foi a última vez que você curtiu o seu trabalho e por quê? Né? Muito desse engajamento também é reflexo se a gente está feliz no que está fazendo, feliz. E como que a gente pode fazer? Será que eu posso fazer aquela reflexão, né? E mudar algo para também que as coisas possam melhorar? Então, deixo essa reflexão da noite para vocês. Gente, empoderar times. As equipes podem se auto-organizar e isso requer empoderamento e consentimento e confiança. Muitas das vezes, né, a gente vai falar ali no slide, mas muitas vezes também falta um pouco de confiança da gestão, né? Ou deixa que eu faço que é mais rápido. Então, quando a gente fala de empoderar times, a gente está falando de times auto-organizáveis.
E não estamos falando de autonomia para eles fazerem o que eles quiserem. A gente está se referindo à liberdade para organizar o trabalho de uma forma que se torne parte do sistema e que possa obter máximo de valor em suas atividades e fazer com muito prazer e felicidade. Então, gente, quando a gente fala nos times auto-organizáveis, é muito prazeroso os times fazerem parte, né? Eles terem a liberdade de organizar o trabalho e isso dá sim aquele prazer de felicidade nas pessoas, de pertencimento, né? Não faça isso, e sim como que a gente pode fazer da melhor forma, né? E trazer as pessoas para perto. E os times podem ser auto-organizável e isso requer empoderamento e confiança da gestão. Então, isso também é um trabalho, né, de descentralizar um pouco das informações. No Management 3.0, a gente tem uma ferramenta que chama Delegation Poker e Board. Né? O que seria isso? São cartinhas de delegação, tá? Se você falar, mas Rafa, na minha empresa eu não consigo levar essas cartinhas, não tem problema. Qual é o intuito disso, né, gente? É entender quais são as dores do time. Então, o time já entendeu que contratação, demissão, promoção, escolha de ferramentas, treinamentos, estamos tendo problema para isso. Não adianta o gestor falar, então resolve vocês. Galera, como que a gente pode, então, resolver essas questões que são dores do nosso dia a dia? A gente tem 7 níveis, desde o dizer até o delegar. Então, o dizer é o gestor ainda toma a decisão. O vender é quando o gestor ainda toma a decisão e ele tenta vender a ideia para o time, para os colaboradores. O consultar, ele consulta o time antes de tomar a decisão. Um exemplo, muitas das vezes, em processo seletivo, o time vai junto, né, para conhecer o novo candidato de um agilista e o gestor consulta o pessoal para entender, e aí galera, vocês gostaram do candidato, sim ou não? E às vezes tem que ficar ainda de acordo com, ainda na mão do gestor essa decisão, porque é questão de budget, alguma questão mais burocrática da empresa, né? Só um exemplo para vocês entenderem. O concordar é, os dois têm o mesmo nível na decisão. Agora, o aconselhar, o perguntar e o delegar, eles já vêm mais para o lado do time. Então, o aconselhar é o gestor aconselha, mas o time toma a decisão. E o perguntar é o gestor pergunta, mas depois que o time tomou a decisão. E o delegar é totalmente decisão do time. Para isso, gente, precisa do quê? Primeiro, confiança, né? Precisa do quê? De maturidade. E aí, o legal é que assim, eu posso começar, por exemplo, com promoção. Eu posso começar com onde promoção só quem promove é o gestor, e eu vou evoluindo de acordo com que eu vou trabalhando junto com o meu time. Escolhas de ferramenta. Eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá e colocar 5, um exemplo, mas isso você tem que discutir junto com o seu time. Então, vocês entendem que o mindset do management é trazer os times e os gestores muito para perto, é fazer com que não tem esse distanciamento do gestor manda em tudo e o time obedece, é as pessoas fazerem parte realmente, porque isso sim gera a felicidade do time, tá bom? Então, só uma degustação aí para vocês do Delegation Poker. Alinhar restrições. A auto-organização, que a gente acabou de falar do empoderamento, né, pode levar a qualquer coisa e, portanto, é necessário proteger as pessoas, compartilhar recursos, dar às pessoas um propósito claro e metas definidas. Quantas vezes a gente ouviu aquela frase, ah, mas eu não sabia que eu podia, ou, né, ficou aquela coisa ou.
Então a gente precisa sim ter clareza, clareza nos valores, clareza no alinhamento, ter propósito, a gente vai falar um pouquinho disso. E eu gosto bastante desse slide, eu acho, né, que ele é bem impactante, que fala que a cultura come tudo no café da manhã. Uma cultura ruim não destrói apenas a estratégia, pode destruir toda a empresa. Então, gente, clareza de valores podem dar uma contribuição significativa para bons comportamentos, né? E quando eu falo clareza de valores, a gente tem os valores pendurados lá no quadro, mas não é só isso, são os valores que a gente constrói no dia a dia, valores em questão de comportamentos. E a gente precisa fomentar isso dentro das empresas, né? Muitas das vezes, de acordo com os valores da empresa, existem times que criam seus próprios valores. Isso é muito bacana, né? Para a gente entender um pouquinho também daquele time. A principal função da liderança é nutrir a cultura através de valores. E o truque, gente, é convidar e ou desencorajar certos comportamentos. Desencorajar comportamentos que não fazem parte dos nossos valores, né? Para não virar erva daninha. Quantas vezes a gente já não viu aquela frase? Poxa, ele é um bom funcionário, mas ele tem alguns comportamentos, né? Então, assim, a gente precisa desencorajar, a gente não pode, né? Existem os espelhos dentro das organizações e dos times, mas a gente não pode só se preocupar com os maus comportamentos, a gente precisa incentivar os bons. Quando as pessoas, né, fazem alguma coisa, convide as outras para entender por que aquele comportamento foi feito, a gente pode fazer dia de valores, a gente pode criar books de valores. Então, para a gente disseminar isso, para ficar muito claro quais são os valores, quais os comportamentos, o que eu espero dos meus colaboradores. E quando a gente fala em valores, a gente fala em. Deixa eu ver. E quando a gente fala em alinhar restrições, a gente fala de propósito. Né? Propósito é muito importante. As novas gerações elas estão vindo com isso muito mais forte, né? Eles têm um propósito e procuram empresas também que têm um propósito não só de ganhar dinheiro, propósito de mudar o mundo. Como que eu faço diferença, né, no mundo? Então, isso está vindo muito forte, principalmente com as novas gerações, tá bom? E isso é alinhar as restrições, né? É saber para onde a empresa está indo, saber se os meus propósitos se encaixam, né, de alguma forma. Vamos ver aqui no chat. Tá, depois a gente fala, Alessandro, da plataforma. Aqui, tá bom. Alguém já respondeu, obrigada. Ah, é muito delicado, é muito, né? Você está falando de propósito e de alinhar restrições, eu acho muito, muito delicado, né? Mas é um assunto também muito prazeroso, que está muito também agora. Todo mundo está se falando de propósito, né? A gente precisa entender realmente. Depois eu vou deixar alguns livros aqui, inclusive uma indicação do livro Ikigai, né? Para vocês lerem. Eu acho muito bonito essa questão do propósito e como as empresas também estão fazendo diferença no mundo. E tem a a Nike também colocou, eu tinha colocado aqui no PowerPoint, eu acho que não foi a última versão, mas depois eu vou passar algumas empresas com um propósito, a própria Dengo, não sei se vocês conhecem a Dengo Chocolates, né? É, tem um propósito muito bonito, né, com os produtores. Então, eu acho isso muito importante e um assunto que me toca bastante. Depois eu vou deixar algumas referências aqui para vocês.
Galera, desenvolver competências, né? A gente falou de engajar, a gente falou de empoderar, a gente falou de alinhar restrições, mas o meu time tem que estar preparado para tudo isso. Eu, como gestor, eu, como líder também, preciso entender quais são as competências do meu time. Isso é muito importante. E aí, tem uma referência que fala que competência é um conjunto de capacidades, compromissos, conhecimentos e habilidades que permite que uma pessoa ou uma organização haja de forma efetiva em um trabalho ou situação. Uma ferramenta muito legal do Management 3.0 é a matriz de competência. A matriz de competência, você mapeia as pessoas e quais são os skills. E se a pessoa é aprendiz, viajante ou mestre, o que quer dizer isso? A aprendiz, se ela está no comecinho daquele assunto, né? Eu estou aprendendo ainda. O viajante que ele consegue já tocar aquele assunto, mas para ele, né? Eu consigo desenvolver em Java, mas eu não consigo ensinar. Esse próximo passo é o mestre, né? E por que isso, gente? Para a gente, primeiro, conhecer o nosso time, para a gente entender o que cada um faz, para a gente desenvolver essas competências, para a gente criar estudos, grupos de estudos dentro da organização. Então, com essa matriz, eu consigo fazer uma série de coisas e conhecer muito mais do meu time. Essa matriz pode ser feita no Excel mesmo, né? Qual que é o intuito? Você pede para a pessoa se avaliar, né? Em quais níveis? Ah, Rafa, mas eu preciso usar aprendiz, viajante, mestre? Não, pode usar iniciante, praticante, expert. O que eu comento aqui, que é um ponto muito importante, que não é legal você colocar júnior, pleno e sênior. Por quê? Porque um sênior, ele pode ser mestre em Java, por exemplo, mas ele pode ser aprendiz em uma outra competência. Se você colocar júnior, pleno e sênior, dá aquela ênfase de cargo, de nível, e não é isso, né? Eu sempre vou ser aprendiz em alguma coisa, viajante em alguma coisa e mestre em outra. Você pode ser mestre em várias coisas e viajante em outra. Então, assim, sempre a gente está aprendendo alguma coisa. Quando você coloca a entonação de júnior, pleno e sênior, fica um pouco diferente do que a gente quer passar com essa matriz, tudo bem? E é deixar bem claro para as pessoas que sim, vão ter competências que você é aprendiz, é normal. E aí você pode aprender com os mestres, você pode pegar pessoas especialistas em alguns assuntos e criar grupos de estudos dentro da própria organização. Você pode se tiver uma oportunidade num projeto, por exemplo, você pode convidar essa pessoa a estar participando, entender se é aquele momento para ela estar participando de um novo projeto, e você pode capacitar os seus colaboradores. Isso é muito legal. Então, essa ferramenta é muito legal para você realmente entender o seu time e entender as competências deles, tá bom? Além disso, eu trouxe um pouco de feedback, né? No management, a gente fala de feedback, né? Eu gosto também, quando eu vou dar o treinamento, linkar o feedback com comunicação não violenta, que a base do feedback do management é a comunicação não violenta, então eu trago isso também. Gente, feedback realmente é muito importante para o crescimento de qualquer profissional, né? O ajuste de rota, é você às vezes entender que as coisas não estão caminhando bem ou estão, mas você precisa saber, né? O ser humano precisa entender e bater esse papo com a pessoa, fazer essa avaliação com a pessoa para entender às vezes o porquê que você está, porquê que a pessoa está tendo também uma avaliação às vezes errada, né, daquilo de você. Então, eu acho que é um momento de reflexão para ambas as partes, para quem dá o feedback, né, e para quem recebe também o feedback.
E aí tem uma frase que fala: imagine treinar para uma maratona sem um relógio, nunca sabendo o quão rápido você está correndo, além da possível exceção ocasional do seu treinador dizer bom trabalho. Então, o que é bom trabalho? Bom trabalho, eu corro 100 metros em quantos minutos, segundos? O que é um bom trabalho? Então, realmente, você saber as coisas serem pontuadas, o que está indo bem, e como eu falei, né, aquele ajuste de rota e um plano de ação para que esse profissional tenha oportunidade de crescimento, né? Então, feedback também é um assunto muito importante em desenvolver competências. Beleza? Deixa eu ver aqui, a gente está acabando. Oi, Eduardo. O Eduardo colocou aqui no chat, né? Mas e aquela empresa que tem como cultura focar só na competência de trazer resultados acima de qualquer custo, né? A gente sabe que tem muitas empresas ainda com essa cultura, com esse mindset, que realmente a alta gestão precisa comprar tudo isso, né? Eu entendo que faz parte do nosso trabalho começar então do nosso ambiente, né? Se a empresa tem essa cultura, como que eu posso fazer para trazer um pouco mais de humanização naquele setor, naquele time que eu trabalho? Ou às vezes tentar mostrar de uma forma diferente para os diretores, é uma coisa bem complexa, a gente sabe, né? É uma mudança de mindset, é uma mudança de cultura, às vezes são empresas centenárias, né, que sempre trabalharam dessa forma, mas como os meus pares, talvez, às vezes, outros líderes, né, comprem essa mesma ideia, como que a gente pode mostrar que sim, pensar em pessoas também é importante, né? É um assunto bem complexo, Eduardo, mas eu acho bem importante, a gente pode bater um papo, trocar umas figurinhas, às vezes entender o cenário, entender algumas outras variáveis, né? Porque assim, o que eu gosto de falar é que não existe uma fórmula mágica, não sei se é felizmente ou infelizmente, né? Que realmente precisa entender o contexto, é uma empresa pequena, é uma empresa grande, como que funciona. E aí eu falo, gente, que a gente precisa plantar a sementinha, né? A gente precisa plantar a sementinha, pelo menos naquele ambiente, naquele setor, nutrir aquela sementinha para que a gente traga bons frutos, pelo menos naquele ambiente que a gente está. Né? E a gente percebe que muitas vezes quando a gente faz algo num setor, o outro compra, e aí a gente percebe que isso vai se alastrando pela empresa de alguma forma, né? Então eu gosto sempre de falar que eu acho importante plantar a sementinha, né, para entender quais são os frutos, como que a gente pode colher isso lá para frente. Tá bom, Eduardo? Quando a gente fala em crescer a estrutura, muitas equipes operam em contexto de uma organização complexa. Assim, é importante considerar a estrutura que forneçam colaboração. Então, aqui a gente faz, né, uma comparação de hierarquia versus rede. Hierarquia é a gente estamos organizados no fluxo da informação. Um fala para um, que fala para outro, que fala para outro, e as informações ficam muito centralizadas. Eu vou dar um exemplo disso para vocês, né? Vocês conhecem a Zappos? Vocês já ouviram falar de uma empresa Zappos? É uma empresa que ela é referência nessa questão de pessoas, tanto que se você for na internet, ela tem um book de cultura e que ela fez e ela deixa lá para todo mundo acessar, e essa questão ela não é hierarquizada, né? Ela é mais horizontal. E por que eu falo nessa questão de hierarquia, de um falar para outro, que é muito ainda difícil quando a empresa é muito hierarquizada, que você precisa ficar subindo níveis para conseguir algo, uma aprovação. E as Apos tem algumas histórias, várias histórias dessa empresa, e uma delas foi que uma senhora ligou para a atendente de telemarketing pedindo para realizar a troca de um sapato masculino. E o atendente das Apps
questionou, falou se o marido dela não tinha gostado do sapato e tal. Ela falou, não, é que meu marido faleceu. E aí o atendente conversou com ela, deu os pêsames, né? Enfim, fez todo o trâmite lá do telemarketing. E na missa de uma semana, essa senhora recebeu um buquê na missa do atendente das Apos, dando os pêsames para ela por ela ter perdido o marido dela, né? Então, assim, se é uma empresa muito hierarquizada, imagina, gente, até ele conseguir a aprovação, o budget, tal, ia ser missa de um ano, né? Então, é essa a vantagem de ter uma empresa um pouco mais onde as pessoas também têm essa questão de rede, onde a comunicação é mais orgânica, a comunicação flui melhor, né? A gente tem a inteligência coletiva e a gente tem a descentralização. Não estou dizendo que é certo ou errado, né? Tem muitas empresas ainda hierarquizadas e a gente sabe que a comunicação fica muito mais complexa, né? Se a gente tiver um equilíbrio entre as duas, seria o ideal nesse momento. Tudo bem? Gente, esse é o olhinho central do Marte, que é o nosso monstrinho do Management 3.0, que é o melhorar tudo, gente, né? E aqui eu coloquei um slide que fala sobre o quê, né? Que a gente tem uma ferramenta que chama Celebration Grid, tá? Mas eu quis trazer aqui muito mais um mindset, um contexto, que independentemente da ferramenta, do framework, do que você estiver falando, é muito bacana o que a gente parar de vez em quando, né? A gente fala na mesma cadência aqui porque a gente já tem alguns estudos que a gente precisa dessa cadência, não faz uma semana, uma retrospectiva, depois faz depois de 2 semanas, ter essa cadência eu acho saudável. Para quê, gente? Para a gente parar e afinar os instrumentos, né? E pensar o que não está indo bem, o que pode ser melhorado e o que está dando certo. É muito importante a gente também, na retrospectiva, falar sobre o sucesso. Né? A gente tem sempre algo a que melhorar, mesmo quando a gente fala, pô, a gente está com um time, né? Vamos parar, vamos pensar o que, que a gente pode, então, mudar, fazer de melhor, né? Tentar fazer o experimento. Então, a gente sempre tem o que evoluir. Então, retrospectiva é a melhor forma, né? E eu coloco que é a melhor prática para melhoria venha do próprio time. Quando você senta com o time e faz uma retrospectiva, o intuito não é você, né, como agilista, Scrum Master, gestor, falar, galera, vocês atrasaram, bota lá um post-it. Galera, não, a reflexão tem que vir de todos, né? Então, assim, por quê? Porque quando você fala para as pessoas, ao invés de deixarem elas refletirem, elas também não vão captar e não vão entender que elas poderiam melhorar naquele ponto. Então, eu deixo aqui como retrospectiva. Isso independe de ser de TI, né? Para um minuto ali com o seu time, né? Tem um momento de agradecimento também, eu acho isso importante, né? E vamos colocar os pontos aqui, vamos colocar a carta na mesa, vamos entender o que a gente pode fazer aí para melhorar, tá bom? Exapos, Tati, eu coloquei aqui no chat. Tem várias histórias muito bacanas, assim, de questão de empoderamento, essa questão de hierarquia, é bem bacana. Gente, né? Qual que é a conclusão? Eu queria fechar com uma frase aqui para vocês, que as pessoas são a parte mais importante de uma empresa e a gestão deve, portanto, fazer o que for possível para mantê-las ativas, criativas e motivadas. É a frase lá do engajamento, né? Engajar pessoas. Somos a parte mais importante de uma empresa, gente. As empresas estão se reinventando, as empresas estão mudando a forma de pensar, umas mais, outras menos, né? A gente sabe que é muito questão de cultura, mas o que a gente pode fazer
para mudar isso? Né? O que a gente pode fazer para dar o primeiro passo em algumas coisas? Né? O que eu posso levar de novo para o meu time? Por exemplo, o Kudo Cards, né? A gente pode fazer um Kudoall. O Kudoall é uma parede onde você gruda o Kudo Card. Então, a gente numa empresa que eu trabalhei, a gente tinha isso e colocou os kudos para um time. Os outros times se interessaram, querer saber o que seriam aquelas cartinhas coloridas. Então, muitas das vezes a gente sabe que são empresas centenárias, mas o que eu posso, né? Qual é o meu primeiro passo? É isso que eu gostaria de deixar aqui como reflexão, tá bom? Pessoal, alguns avisos aqui para vocês. Alguém perguntou, né, sobre o curso lá da Máximos no site. A gente tem 3 turmas em junho, julho e agosto. Galera, o que é esse Management 3.0 Fundamentos, né? Eu vou explicar para vocês. Todo mundo está se reinventando, né? Essa crise da pandemia, né, do coronavírus, fez com que todo mundo fosse pego de surpresa. Inclusive o Management 3.0. Né? A gente tem um treinamento de 2 dias, que é o Foundation, e a gente tinha um workshop básico de management, e aí a gente teve que se reinventar. E o Fundamentals são algumas visões do Management 3.0, mas a gente fez o quê? Um filtro das práticas que mais a gente quer se aproximar do time, né? Então, por exemplo, do Fundamentals a gente vê o Personal Maps, a gente vê a matriz de competência, a gente vê Kudo Cards, a gente vê Move Motivators, porque é motivação, a gente vê o Celebration Grid, a gente vê feedback, mas a gente não vê tudo que vem em 2 dias, porque o de 2 dias é 16 horas presencial. O Fundamentals eu acho que tinha que chamar essencial, sabe? É o essencial, gente, é muito bacana. E o mais legal é que vocês veem todas essas práticas de forma remota, né? Então a gente vai ver personal maps, como que você pode rodar no seu time nesse momento de pandemia. Move Motivators, vamos rodar o Move Motivators online, remoto, né? Então é muito legal, a gente teve que se reinventar. O link está aqui, né? É um link um pouco extenso. Se vocês quiserem mais informações, entra no site da Máximos, vai lá em curso, vai ter lá o Management 3.0. Vai estar explicando os módulos que a gente vai ter, né? E algumas outras informações, tá bom? O certificado é de Fundamentals, tudo bem? E acho que é isso desse treinamento. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, depois a gente pode bater um papo, tá bom? Pessoal, é isso. É 1 horinha, acho que eu passei um pouco, né? Muito rápido para a gente falar tudo. Aqui tá o meu LinkedIn. Deixa eu ver se esse QR Code ainda está funcionando aqui. Porque eu mudei umas configurações lá no meu LinkedIn, vamos ver. Ah, funcionou o QR Code. Esse é o meu LinkedIn. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, queira bater um papo. Esse papo é muito rápido, né, gente? Eu queria ficar aqui mais umas 3 horas com vocês. Infelizmente, não dá. Olha, obrigada, Antônio. Eu gostei, hein? O Antônio falou: não esquece o mente. Bacana, não vou esquecer, prometo. E então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela oportunidade. Né? A gente vai se ver ainda em alguns outros webinars, né? Vou sugerir para o Marcelo fazer mais alguns para a gente falar um pouco desse assunto que eu gosto tanto, tá bom? Deixa eu ver o mente aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu gerar aqui. Eu falo, gente, 2. Deixa eu gerar.
E aí, galera, vocês gostaram? Vocês gostaram? Deu para clarear um pouco o que é o Management 3.0? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, galera. Ah, que legal, gente. Espera aí. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Eu vou parar essa daqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é tudo assim, viu, galera? Tudo no ao vivo. Eu tô no outro computador aqui, não foi. Vamos ver se vai. Aqui. Ficou bem legal a nossa nuvem, gente. Vocês estão vendo? Ficou legal, né? Ah, Tati, sufoco da net, né? Todo mundo tá reclamando, a gente tá muito à mercê, né? Infelizmente, mas ainda bem que deu tudo certo, né, galera? Pessoal, vamos lá então. Olha só, management, muita gente colocou pessoas, galera, né? A gente falou bastante. Liderança, inspiração, colaboração. Olha, a gente saiu tanta palavra bonita, respeito. Eu acho que é isso, gente. A gente tem que pensar, né? Em primeiro lugar, que a gente está tratando com pessoas, independentemente da gestão, se a gente trabalha de uma forma mais, né, com mais hierarquia, com menos. Ah, minha empresa é mais 1.0 porque tem muita hierarquia, muito comando e controle. A gente não pode esquecer do respeito, que estamos lidando com pessoas, né? E assim, gente, é uma evolução. Tem empresas que estão muito mais à frente, né, trabalhando aí com o Management 3.0, mas eu acho que é um caminho a percorrer, né, um caminho bonito, é um caminho aí de colaboração. Eu adorei essa nuvem aqui que a gente gerou, gente. Acho que é isso, então. Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar aqui? Vocês conseguiram pegar o meu LinkedIn lá para a gente bater um papinho? Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu colocar aqui, então. Compartilhar aqui com vocês de novo o meu LinkedIn. E a gente finaliza. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, depois me chamem. Ó, Tati, falou na internet, ó. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui para vocês. Olha aí, enquanto roda aqui, o Marcelo, o pessoal tá pedindo cupom de desconto. Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. O livro, gente, chama Ikigai mesmo, tá bom? Eu vou. É que não tá abrindo aqui. Eu queria ver se ele carregou. Deixa eu ver aqui.
Gente, olha, demorou um pouquinho por causa disso. Eu estava carregando a atualização para vocês. Surprise. Eu tenho um slide aqui na apresentação que é sugestões de livro, gente. Olha, tem o livro do Management for Happiness. Gente, esse livro está sendo traduzido para o português, ele é todo em inglês, então a partir de agosto vai ter em português. Tem várias ferramentas, vários games. Gente, esse livro é fantástico. O livro Management 3.0 que eu comentei com vocês, ele é em inglês, tá? Ele ainda não tem nenhuma intenção de ser traduzido, ele é grande, ele é mais complexo. O Ikigai, tá bom? Que é esse livro. Pessoal, tem um livro, Drive, do Daniel Pink, de motivação 3.0. O 3.0, na verdade, é a tradução do Drive, tá bom? Beleza? Essas são as indicações de livro também que eu tenho para vocês. Tem várias, gente, várias, tá bom? Ó, recebi aqui, Tati, quem pediu, cupom. Vamos ter cupom para quem assistiu ao webinar, tá bom? Gente, procura a Areta, eu vou deixar aqui para vocês o contatinho dela. Veja se vocês receberam aqui no chatzinho, areta.gomes@maximus.com. Beleza? Beleza, pessoal, muito obrigada. Então, Marcelo, posso encerrar aqui com o pessoal? Quer falar alguma coisa? Galera, muito obrigada. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês, e foi um webinar delicioso. Muito obrigada, Máximos, também pelo convite. Me senti muito à vontade nesse webinar, espero que vocês também. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais, tá bom? Eu vou fechar aqui. Anotem certinho, porque a hora que eu fechar vocês perdem as informações do chat. Anne, tem cupomzinho, tá bom? Manda areta.gomes@maximus.com que vocês que participaram do webinar têm direito e a gente se vê no treinamento, viu, galera? Não vai ter o cupom, Tati, eu não tenho aqui, mas se você mandar o e-mail para a Areta, ela consegue para vocês. Vocês conseguiram ver no chat? Vocês estão vendo? Areta.gomes, vou colocar aqui de novo, máximos.com. Coloquei agora, pessoal. Conseguiram? Viram? Tá no chat. Coloquei para todos aqui. Deixa eu ver. Estou fazendo uns testes aqui. Receberam? Isso, Anderson, é isso mesmo. Gente, muito obrigada. Um abraço para vocês e uma boa noite.